Estamos em mais um Em Foco Podcast. Quero agradecer aos internautas pelas visualizações e por ter enviado os links das nossas entrevistas aos nossos internautas. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a Construtora Moinho, o Restaurante Empório, Litoral Parafusos e Ibases. Essa semana nós estamos com o deputado estadual Fabiano da Luz. Ele vai ser o nosso entrevistado. Estive olhando as redes sociais do deputado e o assunto aqui vai se prolongar, que o homem é atuante, o homem tem bastante ações dentro do parlamento catarinense. Fabiano da Luz é deputado estadual de Santa Catarina e ele é natural de Chapecó. Já trabalhou como locutor, é jornalista e comentarista em emissoras de rádio e televisão. Em 2004, começou na política, onde foi vereador e 2 vezes prefeito na cidade de Pinhalzinho. O Pinhalzinho é uma cidade que traz prefeitos que são jornalistas que viram prefeito, como o João Rodrigues, né, que era de Pinhalzinho também, né, foi prefeito de lá. Nas eleições de 2018, elegeu-se deputado estadual pela primeira vez, com 18.474 votos. Fabiano segue na Assembleia Legislativa, agora em seu 2º mandato. Nas eleições de 2022, conquistou 34.972 votos. Olha só o aumento de votos que o deputado teve. Deputado, como eu falei anteriormente, é um prazer o senhor estar aqui no nosso Em Foco Podcast. E eu estava sempre, nossos entrevistados sempre dão uma olhada nas suas redes sociais, até para a gente conversar e conhecer um pouquinho do trabalho do deputado, né? E fazer as perguntas. E eu gosto sempre eu inicio aqui o podcast para saber um pouquinho da vida pessoal, estudantil, empresarial, como é que começou o deputado. O senhor é natural de Chapecó, do Oeste Catarinense, então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como é que começou a sua vida, com a sua família, né, estudantil, onde é que trabalhou, para depois nós entrarmos na questão política, né? O senhor falar um pouquinho da sua gestão em Pinhalzinho, quando o senhor foi político lá como vereador, prefeito, e, obviamente, o seu trabalho na Assembleia Legislativa. Esteja à vontade, deputado, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui no Em Foco Podcast. O prazer é meu, quero cumprimentar você, Décio, cumprimentar todos que nos acompanham, que nos assistem nesse momento. É uma alegria para mim poder estar aqui conversando com você, trocando um pouco de ideia, falando um pouquinho de quem eu sou para as pessoas conhecerem o caboclo aqui um pouquinho mais, né? Eu nasci em Chapecó, como você falou, mas eu fui para Pinhalzinho quando eu tinha 1 ano, 1 ano e meio. Então sim, eu sou uma cria de Pinhalzinho, eu cresci lá na capital da amizade, que a gente chama. E é uma cidade muito bonita, muito organizada, uma cidade que tem hoje 22 mil habitantes. 22 mil. 3 universidades, 3 emissoras de rádio. Espetáculo. Tem uma cidade europeia. 2.900 e poucos CNPJ. Uma cidade que a cada 7 habitantes tem um CNPJ. Então tem um empreendedorismo muito forte. É uma cidade economicamente bem organizada, Décio. Tem uma diversidade muito grande porque ela envolve o setor educacional, envolve muito forte a prestação de serviço. Tem indústrias exportadoras muito fortes lá também. Tem um comércio bem organizado, então é uma cidade organizada, Pinhalzinho, uma cidade economicamente bem desenvolvida. Eu cresci nessa cidade e tu sabe que o rapaz, o cara quando é jovem, menino, numa cidade pequena, tu faz de tudo, né? Eu aprendi cedo na comunicação, na catequese, lendo na missa, prece, primeira leitura e também me envolvi cedo com o CTG. Cresci dentro do CTG, fui professor de dança, fui laçador, fui narrador, fui patrão do CTG, fiz de tudo um pouco, fui voluntário na PAI, fui voluntário na paróquia, fui voluntário no colégio, e isso foi me credenciando ou me tornando conhecido no município, sem nenhuma pretensão política. Trabalhei a partir dos 12 anos como servente de pedreiro. Depois trabalhei numa fábrica de carroceria, numa loja de roupa. Com 15 anos eu entrei para a rádio. E fiquei na rádio até me tornar prefeito. Então tive uma caminhada de 18 anos no mundo do rádio.
intercalando com essa questão do tradicionalismo, das entidades, sendo parceiro das entidades. E você comentou do João Rodrigues, nós trabalhamos juntos por 10 anos, eu era repórter do João Rodrigues. Olha que legal. Nós éramos colega de programa, nós éramos colega de rádio, nós narrávamos futebol juntos. Final de semana nós ganhávamos trocado fazendo motocross, arrancadão, eu narrava rodeios. Então a gente teve uma caminhada bonita junto. Quando chegava o período de campanha nós nos enfrentávamos, né? Mas nunca perdemos a amizade. E eu eu sou casado, tenho 4 filhos, né? Eu, a Cris, temos 4 filhos já, de 30 anos a mais velha e 15 anos a mais nova. Já sou avô, tenho uma netinha de 1 ano e pouco. Então, em 2004, Décio, eu fui convidado por alguns amigos para ser candidato. Porque como eu já atuava na política há alguns anos, fazendo programa de rádio, coordenando comícios, entrevistando políticos, o pessoal me chamou e disse, olha, quando tu vai parar de falar dos outros e vai começar a falar de ti? Sendo você candidato, falando de você. Eu então decidi realmente ser candidato, me filiei ao Partido dos Trabalhadores, fui candidato em 2004 a vereador, me elegi vereador. Fiz um mandato bem popular e isso me levou em 2008 a ser candidato a prefeito. Já com um mandato de vereador eu fui candidato a prefeito, me elegi prefeito naquela oportunidade. Em 2012 eu me reelegi prefeito. E aí coordenei a Associação dos Municípios, consórcio de saúde, consórcio de meio ambiente, e na oportunidade nós tivemos uma ideia inovadora que foi juntar alguns municípios, criar um consórcio e comprar uma usina de asfalto para nós mesmos asfaltar a cidade e asfaltar o interior, e isso deu muito certo. Hoje o consórcio lá tem 16 municípios, tem uma atuação muito forte nessa área da infraestrutura. Nós temos a cidade asfaltada, parte do interior asfaltado. E quando eu encerrei meu mandato no final de 2016, já havia esse comentário que eu poderia ser um candidato a deputado pela região oeste. Eu tirei ali uns 3 meses para descansar um pouco, né, dos 8 anos de prefeitura. E aí avaliei a situação, conversei com a família, eles acharam que sim, poderia ser uma oportunidade, e eu decidi disputar uma eleição. Foi um período muito difícil, 2018, porque foi aquele período que em 2016 tiraram a Dilma. Sim. O PT estava assim em baixa, porque eram todos contra o PT. Parecia que muito mais de Santa Catarina. Não, né? Parecia que o nosso partido era o pior da história, né? E aí 2016 realmente foi um ano complicado. Então quando chegou a eleição de 2018 eu tinha 2 dificuldades. A primeira dessa é tu se tornar conhecido fora da tua região. Então Pinhalzinho, ao redor de Pinhalzinho, as pessoas me conheciam pela rádio, por prefeito, por tudo mais. Quando tu saía dali 30, 40 quilômetros, algumas pessoas tinham ouvido falar em você. Outras nunca tinham ouvido falar, e mais distante do que isso não tinham ouvido falar em você. Então tu tinha que chegar e se apresentar. Tinha um antipetismo na eleição de 2018 muito forte, tanto que elegeu o Bolsonaro presidente, e um número recorde de deputados federais, estaduais e senadores, e foi uma eleição bem difícil para disputar, mas eu tive um grande apoio da população da região que me conhecia e que me deram a oportunidade, né, de que com 18.470 votos eu me elegi deputado e estar na Assembleia Legislativa. E aí, como deputado, eu procurei dar o máximo de mim também para ajudar a região, para ajudar os municípios, para ajudar o Estado, para discutir os temas importantes do Estado de Santa Catarina. Essa usina de asfalto ele projetou bastante. Foi, ajudou muito. Foi porque era uma ideia inovadora. Foi o primeiro consórcio brasileiro nesta modalidade de desenvolvimento de infraestrutura para os municípios. Eu tive na oportunidade de 2012, 11, que nós implantamos até 2016. Como é que foi? Foi lá e como é que montou isso aí? Pegou, contratou pessoas que entendiam? Como é? Não, o que nós fizemos? Na época o governo federal, o governo Lula estava fazendo, o governo Lula dizia, o presidente Lula dizia muito assim, que ele queria resolver os problemas regionais, que os municípios deveriam se unir para resolver os problemas regionais. E nós tínhamos já na cabeça a ideia de, olha, uma usina de asfalto para nós ela é importante, porque ela vai desenvolver ainda mais o município.
Aí me veio na cabeça aquela fala do Lula, mas espera aí, se nós temos um problema que os outros municípios também têm, então vamos juntar os municípios e vamos trabalhar em conjunto. Nós temos que parar de se olhar os municípios como adversários. Nós temos que trabalhar em conjunto pela região, para desenvolver todo mundo junto. Constituímos esse consórcio, fomos até o governo federal. Na época, o deputado federal Cláudio Vinhati destinou uma emenda para nós. Nós conseguimos, com aquela emenda dele, comprar o primeiro equipamento, que foi a máquina usina. Juntamos dinheiro dos municípios, compramos outra máquina, que era a vibra acabadora, que coloca o asfalto na pista. E aí nós contratamos uma pessoa que trabalhava há muitos anos já com asfalto, para que ela orientasse a nossa equipe a como fazer. Nós não contratamos, além desse, nenhum outro funcionário desse. Nós pegamos engenheiro da prefeitura, operador de rolo da prefeitura, operador de máquina de outra prefeitura, os braçais cada prefeitura cedeu, caminhão cada prefeitura cedia uma quando fazia asfalto, motorista era treinado. Esse é o receio, deputado, de se tornar depois um cabide de emprego. Isso aí. Nós conseguimos usar a mão de obra das prefeituras até para baratear ainda mais o custo da obra. Eu lembro muito bem que Maravilha estava lançando um asfalto na avenida principal a R$ 43,00 o metro. Nós estávamos fazendo com R$ 16,00 o metro de asfalto. E asfalto, quando a empresa que nos vendeu a máquina ganhou a licitação, foi uma empresa de Porto Alegre, os técnicos vieram, pesquisaram a nossa região e eles fizeram uma receita da massa asfáltica baseado na realidade da nossa região, do solo, da umidade, da temperatura, da quantidade de tráfego que passaria sobre a pista. Baseado nisso saiu uma receita de bolo, os ingredientes, quanto de cada ingrediente para sair a massa perfeita para a nossa região. E aí todos aqueles segredos de quanto é a temperatura que o asfalto tem que sair da máquina, a quanto ele tem que ser colocado na pista para ele ter uma liga maior, para ele conseguir esfriar condensando bem, quantas vezes o rolo tem que passar para compactar o asfalto, para dar a firmeza que precisa. Tudo isso nós aprendemos tecnicamente com os técnicos da empresa que vendeu o equipamento, que ensinaram a nossa equipe a trabalhar. Então, nós conseguimos formar uma nova equipe sem desestruturar nenhum município. Porque para uma prefeitura, um DMR, você ceder um caminhão e 2 funcionários, você não para o teu DMR. Mas nós, juntando um caminhão e 2 braçais de cada município, nós formávamos uma nova equipe. Então nós conseguimos fazer asfalto muito barato. Isso para nós foi interessante, porque uma rua asfaltada muda o humor dos moradores, muda a limpeza da rua, do bairro, o pessoal acaba se querendo ver a cidade mais organizada e mais limpa. Quando nós começamos a levar o asfalto para o interior, foi uma outra curiosidade, porque um dos problemas que nós temos no interior é o êxodo. São as famílias largando o interior para ir morar na cidade. Com nós começou a acontecer o efeito contrário. As pessoas começaram a comprar chácaras no interior pela facilidade de deslocamento, pela tranquilidade do interior. E as empresas integradoras do setor leiteiro, avicultura, suinocultura, eles passaram a liberar para o nosso município quantas cotas nós quiséssemos, quantos agricultores quisessem se integrar. Por quê? Pela garantia da logística, por não atolar caminhão na madrugada, né, por não ter problema do caminhão não conseguir chegar para entregar ração, ou no dia do recolhimento dos frangos, dos suínos. E isso começou a desenvolver o nosso interior de uma maneira muito rápida, muito forte, tanto que a economia nossa do interior começou a crescer num ritmo bem acelerado. E isso desenvolveu muito o município. Então nós também conseguimos marcar a posição por conta dessa ideia inovadora do consórcio. Eu recebi, acho que nós recebemos lá no município 32 ou 34 associações de prefeituras de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que vinham para conhecer essa ideia, para implantar nos municípios deles. Tanto que depois, quando nós falamos disso para o governador Moisés, a equipe dele foi lá, conheceu, e o governador lançou um programa com 120 milhões em orçamento para os consórcios de asfalto. Foi criado consórcio em Forquilinha, em Lages, em Itá, em Ipuaçu, em São Miguel do Oeste. Vários consórcios saíram desta nossa ideia e hoje estão asfaltando cidade interior através da ideia que surgiu com nós lá. Prefeitos da comarca de Biguaçu, vão lá em Pinhalzinho, pegar a ideia.
conhecer um pouquinho desse projeto, né, para implementar aqui, que é um problema sério aqui. Muito sério. As licitações com preços faraônicos, né? A gente fica... Então, um negócio Nós fizemos uma planilha para Lava Jato, para você ter ideia. Eles nos pediram, alguns técnicos, que eles queriam uma planilha real de custo de obra. Sim. E nós fizemos um asfalto no interior e entregamos essa planilha para eles, de quantas cargas de terra, de sujeira foram retiradas, quantas foram colocadas, quantas cargas de pedra, de brita, de asfalto, de pintura, de tubulação, de tudo. Então eles tinham um cálculo da nossa região, um cálculo real de uma média de custo de asfalto. Claro que rua por rua muda, de estrada por estrada muda. Tem estrada com mais pedra, menos pedra, que dá laje, que dá mais barranco, menos barranco. Mas você ter uma noção real do material utilizado faz toda a diferença na hora de você fazer uma perícia de uma obra como essa. Perfeito, perfeito. Parabéns aí pela iniciativa que deu certo. Deputado, como eu falei anteriormente, eu estava dando uma pesquisada no seu Instagram e vendo ali, né, as suas ideias, os seus projetos, né, as suas reivindicações. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, explicasse para o nosso internauta a questão da revogação dos 14% dos servidores aposentados. Explica em linguagem jornalística, popular, né? Popular, o que seria isso e o que o senhor está defendendo? Você talvez lembra que em 2021 o governo fez uma reforma administrativa e uma reforma previdenciária. E na reforma previdenciária ele passou a descontar dos aposentados 14% da remuneração deles, para todos abaixo do teto do INSS. 39 mil servidores. Nós não tivemos força para reverter na época, nós ficamos só em 9 deputados. 14%. Então, para quem ganha 1.000, você tirar R$140 do teu salário, muitas vezes é isso que te paga a conta de luz, ou a conta de água, ou a internet, né? Então, faz diferença. E quando começou essa legislatura, eu lembrei que o governador também, no seu programa político, ele tinha dito que faria uma revisão desses 14%. E eu entrei com esse projeto para revogar os 14%, revogar esse desconto, até para entender quantos deputados estariam hoje dispostos a comprar essa parada, a abrir esse debate. E me chamou a atenção que 14 deputados assinaram. Eu e mais 13 deputados assinaram esse projeto de lei. Aí começou esse projeto a andar, começou a circular lá na Assembleia, eu comecei a tentar fazer ele andar com mais velocidade. Quando o governo sentiu que o projeto estava lá e queria andar, o governo começou a se movimentar, dizendo para os deputados que mandaria um projeto, que iria discutir, e isso foi segurando esse meu projeto de andar. E há uns 40 dias atrás eu cobrei da Assembleia, cobrei dos deputados que nós tínhamos que fazer esse projeto andar. Ele foi para a Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira comissão que analisa se o projeto é regular, não é regular, é constitucional, não é constitucional. Foi unânime a votação? Não, o deputado Pepe Colasso, do sul do estado, deu parecer favorável ao projeto tramitar. Na oportunidade, o deputado Ivan Nats estava na Comissão de Constituição e Justiça, como líder do governo, ele pediu vistas desse projeto, ou seja, puxou para o gabinete dele, para dar tempo do governo enviar o projeto que havia prometido de enviar para casa. O governo falou que fez uma proposta de desconto, o secretário de Prev fez outra proposta de desconto, nenhuma convenceu muito, e as forças sindicais entraram com um projeto de lei também, coletando assinaturas para criar um projeto de iniciativa popular. A dificuldade era a conferência das assinaturas. E nesta semana começamos nós a debater esse projeto, e na Comissão de Constituição e Justiça eu provoquei os deputados da base do governo que, como o governo ainda não tinha cumprido a sua palavra de mandar o projeto para a Assembleia, nós tínhamos que colocar um nosso para discussão. E aí o deputado Márcios, que estava no lugar do deputado Ivan Nats, devolveu esse projeto para ser votado. O deputado Camilo, que preside a comissão, colocou em discussão e votação, e o projeto foi aprovado por unanimidade. E nesse mesmo período, curiosamente, ontem também, o projeto do governo chegou na casa e o projeto de iniciativa popular, o TRE,
conferiu as assinaturas e disse que completou as assinaturas e veio para casa. Então tudo aconteceu ontem, no mesmo tempo, sem combinar nada. O nosso projeto aprovou, começou a andar, chegou do governo e chegou da Iniciativa Popular, que ainda não começaram a andar, porque tem que ser protocolado, lido no expediente. Iniciativa Popular veio pelos sindicatos? Pelos sindicatos, que eles coletam. Vai acontecer agora na prática? Agora tem a seguinte situação. Como o meu projeto ele é o primeiro que está andando, então os outros podem ser apensados ao meu, podem ser unificados ao meu, porque o meu já está andando mais para frente. Como o do governo é o outro teor, o do governo pode correr separado, porque tanto o meu quanto o da Iniciativa Popular, eles revogam o desconto dos 14%. O do governo faz um escalonamento. No ano que vem, isenta do desconto quem ganha até 2 salários mínimos, que são só 603 servidores. Depois desconta 2,5 salários no outro ano, que aí atinge 1.500 servidores. Em 2026, isenta quem ganha até 3 salários mínimos, que também dá 2.000 e poucos servidores. Nem perto dos 39 mil, que são os que têm esse desconto. 14% foi feito então, na gestão Moisés. Na gestão Moisés. Aí, qual foi o argumento? Chegar e mexer nos salários ali? Aí tem um detalhe, Décio, que o governo alega que a Previdência ela causa um déficit de 5 bi ao ano. Certo? Por que isso acontece? Porque o governo, hoje, ele tem mais contratados do que concursados. Na educação, hoje, tem mais ACTs do que efetivos. Na segurança, no administrativo, na saúde, tem muitos contratados. Esses contratados, eles não contribuem para o regime de previdência do Estado. Entendi. Eles contribuem para o INSS. Se esses contratados todos fossem concursados, a previdência seria superavitária. Ela não teria déficit. Então esse é um debate que a gente está fazendo com o governo do Estado. A outra situação que nós estamos levantando para o governo é o seguinte: esse ano o governo vai chegar a 22 bilhões de incentivos fiscais a grandes grupos. A gente sabe que tem muito setor que precisa para se tornar competitivo, mas tu sabe que no meio desses 22 bi, tu já foi vereador, tem muito amigo do rei que acaba se beneficiando por tabela do negócio. Nós propomos para o governo que, se ele fizer nesses 22 bilhões uma revisão dos incentivos e ele cortar 2%, já dá o dinheiro que cobre essa devolução dos 14% para o aposentado. E tu sabe que o aposentado, esses 14%, ele vai gastar na farmácia, na padaria, no mercado, brinquedo para os netos, volta para o governo parte desse valor em forma de imposto. Com certeza, deputado, com certeza. É esse o debate que nós estamos fazendo com o governo do Estado. Não, mas tem que vir agora mais 2, né? Sim, e os deputados agora estão com vontade de votar isso mesmo, porque eles acham que agora é momento e tem clima para aprovar. E essa questão de manter a CT... é para ter a máquina pública para fazer política, né? Infelizmente, né? Sim. Aí dá uns cargos ali. Se nós trabalharmos o concurso, tu resolve uma série de problemas. Olha só. Agora o governo está renovando mais uma vez com o sistema prisional. Renovando o contrato, acho que é a 4ª ou 5ª renovação de contrato que o governo faz e os concursados estão esperando serem chamados. Perfeito. Então, claro que quem está no emprego não quer sair, mas quem fez o concurso e aprovou está esperando ser chamado. Deputado, eu estava vendo no seu Instagram, como aqui nós somos de Biguaçu, as emendas. Eu trouxe uma emenda de 100 mil para a educação de Biguaçu, 100 mil para a pavimentação, participação no Finise, juntamente com a deputada Ana Paula Lima. 20 milhões. Só aqueles 20 milhões que vieram para obras aqui que vão ser feitas a Câmara de Vereadores, ali algumas obras, o prédio da Prefeitura. E o senhor trouxe. E também está em andamento, eu queria que o senhor falasse para os nossos internautas a questão da Escola Técnica Federal em Biguaçu. Biguaçu vai receber uma escola técnica? Como é que está isso daí? Bom, Décio, primeiro a região precisa querer. Precisa sensibilizar o Instituto Federal desta vontade que se tem, de necessidade que a região tem. Eu recebi esse pedido do Partido dos Trabalhadores para que a gente se envolvesse nessa causa, ajudasse a conversar com o Instituto Federal. Conversamos aqui também com o prefeito e vice. E falamos, inclusive, né, com
professor Marcelo, que é o nosso presidente do partido, da importância de nós trabalhar regionalmente esse projeto. Por quê? O Instituto Federal tem a pretensão de estender um pouco algumas instâncias aí regionais, algumas sedes de institutos para trabalhar essa qualificação. E vários municípios estão se inscrevendo. Então, qual a vantagem que aqui tem? Que tecnicamente já foi comprovado que a região comporta um ensino técnico. A segunda é essa união de prefeitos, entidades, associações, que mostra a força, a união em busca dessa necessidade que se tem para se fazer uma pressão sobre o Instituto Federal. E aí sim, chamar uma audiência pública, conversar com a sociedade demonstrar para o Instituto que tem esse interesse e aí juntar toda a classe política e empresarial e fazer essa pressão sobre o Instituto Federal para que uma escola técnica venha para cá. Quais os cursos? Aí é o vocacionado da região que vai dizer qual é a maior necessidade, se é para ser padeiro, mecânico, aviador, pescador, setor de plástico, são os municípios aqui que vão dizer, né, governador Celso Ramos, Biguaçu, Antônio Carlos, que vão dizer quais seriam os cursos ideais para se trabalhar aqui na região conforme essa necessidade. Então nós estamos começando num primeiro passo. Veio esse pedido do Partido dos Trabalhadores aqui de Biguaçu para que a gente ajudasse nessa demanda. Eles já fizeram todo um estudo técnico da região. Agora é nós começar a sensibilizar o movimento político e empresarial para isso se tornar realidade. É porque eu me lembro, deputado, eu fiz reportagem da época do ex-prefeito Castelo, já existia um movimento para trazer o IFES para Biguaçu. Aí, não sei, ele saiu da prefeitura e parece que morreu esse... E agora eu estou ouvindo... precisa retomar isso, né? Beleza, até porque o Instituto tem essa disponibilidade também. Perfeito. De expandir os seus cursos, de levar cursos a outras regiões, então tem que aproveitar a oportunidade. Perfeito, deputado. Eu também estava na questão da infraestrutura, sou bastante polêmico aqui, estava fazendo umas críticas aqui, que teve... polêmico não, o senhor está falando os fatos dos números aqui, né? Na saúde, a redução é de 8,09% em 2024, até antes de 2023. A questão aqui da infraestrutura também. Então, várias pessoas estavam denunciando aqui, mostrando os números, o menor valores em investimentos, né? Então, o que está acontecendo no Estado? Não, é isso que nos preocupa, Décio, porque você veja bem, o nosso Estado tem uma grande carência hoje no setor de habitação, certo? O governo tem um orçamento pequeno para habitação em Santa Catarina, 48 milhões para esse ano. O governo usou 1. Meu Deus. Tem 47 milhões parado lá no social. De todo o orçamento da área social, sabe quanto o governo gastou até hoje? 17%. Só na habitação gastou 1 milhão, tem 47 milhões lá parado e os municípios numa grande necessidade de construção de casas, não conseguem atender a demanda. Então, esta é uma situação. Na infraestrutura, que é o que mais se cobrou do governo do estado esse ano, porque o governo suspendeu todas as obras, todas as licitações para fazer uma revisão de tudo. Agora que o governo está começando a soltar a rédea, começando a novamente dar a ordem de serviço de algumas obras, o governo cortou 100 milhões da área de infraestrutura para o ano que vem, de 570 milhões de estrada boa para 470 milhões. O ano que vem é um ano que o governo tem que acelerar, porque esse ano ele já fez caixa que ele precisava, está com quase 8 bi em caixa, pela informação que a gente tem. O ano que vem ele tem que acelerar e, em contrapartida, o que o governo faz? Corta orçamento, diminui 100 milhões da área de infraestrutura. Na área da saúde, o corte foi de 400 milhões de reais. O governo não atingiu a meta de cirurgias esse ano. O ano que vem vai ter uma necessidade enorme e o governo está fazendo o quê? Cortando o orçamento. Então a nossa preocupação é porque justamente nessas áreas que são essenciais, que o governo tem que pisar no acelerador, o governo está cortando recursos. A educação, para você ter uma ideia, normalmente o percentual de um ano para o outro aumentava 8, 14, 12, nessa média que vinha o orçamento a mais na área de educação. Nesse ano o governo está colocando o orçamento a maior na educação de 0,96%. Não chega a 1% de aumento o orçamento da educação para o ano que vem. Isso nos preocupa, porque aquilo que é essencial, importante, estratégico para o governo atuar, são justamente as áreas que o governo está cortando o orçamento para o ano que vem.
E com uma arrecadação que vem crescendo dessa. A arrecadação do Estado não vem Qual caindo. Qual o argumento dele, deputado? Que coisa doida. Aí é que tá. A gente tá agora debruçado Entende. nesses números do orçamento do Estado para entender se ele vai priorizar alguma outra área, se ele está na expectativa de vir dinheiro de fora e não usar o do Estado, o que o governo está pensando para fazer cortes em áreas tão importantes assim. Com certeza, deputado. O deputado, eu estava lendo também, só um minutinho aqui, na questão do... Pode perguntar que nós estamos Sim, aqui. sim, Vamos com certeza. E vamos embora. O senhor também fez uma emenda impositiva de R$100 mil para o custeio de exames no município, aqui em Biguaçu. Foi aqui em Biguaçu? Aqui nós ajudamos. Foi exame, foi pavimentação. 100 mil para aquisição de computadores, ar-condicionado. Estamos sendo parceiro de Biguaçu. Com certeza, deputado. Com certeza. Não, mas um dos propósitos nossos é esse, é olhar para todos os municípios, porque tudo bem, eu venho da região oeste, fui prefeito lá em Pinhalzinho, eu defendo a nossa região, mas eu, como deputado, eu tenho que ter um olhar para todo o Estado. Eu não voto só a área de agricultura ou só a área de educação, eu voto tudo que aparece lá na Assembleia. Então eu tenho que conhecer um pouquinho de tudo e eu tenho que ter um olhar para todo o município. E aqui em Biguaçu a gente sempre olhou, até porque eu tenho um colega de trabalho que é o Quirino, que é meio cria dessa região, incomoda bastante Biguaçu. Né? É verdade. E tem todo o pessoal aqui, o professor Marcelo, o João José, que a gente conversa muito, e eles também nos cobram essa participação, essa ajuda ao município, e a gente procura ajudar. Não, com certeza. O PT até a nível federal, eu me lembro na época da gestão Castelo, trouxe a macrodrenagem, trouxe o hospital, trouxe inúmeras obras de impacto. Tem necessidade, né? É isso que a gente faz. E o PT não tem nem vereador eleito em Biguaçu, faz tempo. O último eleito foi o Pedrinho, se não me engano. Não, choque nessa turma, então, mas então realmente está trabalhando bastante para trazer verbas para cá. Deputado, e eu gostaria também de saber sobre a questão, a revitalização do acesso da rodovia SC-407, que liga a BR-101. O senhor fez um projeto para revitalizar, pensando na questão do contorno viário. O que o senhor teria a falar sobre isso? Não, é isso que eu te falo, essa questão é da necessidade. A gente sabe que existe uma necessidade, existe uma demanda, que a sociedade clama por isso, e aí quando você pensa em fazer um contorno, uma revitalização, você tem que pensar no todo, que ali vai passar o ônibus, ali vai passar o carro, ali vai passar o caminhão, ali vai passar a moto, ali vai passar provavelmente a bicicleta, né? Pode ter algum pedestre, então a revitalização é você modernizar esse trecho, é ver o que precisa incrementar nesse trecho, o que a logística fala da mobilidade urbana que precisa ser implementada nesse trecho. E quando você sente que ali tem uma área de risco ou que precisa de uma melhoria, como é que a gente pode ajudar? Não, tem que fazer uma revitalização. Então, perfeito. O que me chama a atenção, deputado, porque eu me lembro também, fiz uma reportagem faz muito tempo, que era o deputado de Maquinásio. Ele fez um projeto e foi aprovado na Assembleia de que todas as próximas rodovias estaduais, todas teriam que ter ciclovia. E eu vi que o governo não está cumprindo, né? Aonde o governo está cumprindo, próximo do perímetro urbano, que eles fazem um pedaço, ou que dá acesso a uma área industrial, a uma área urbana, que aí eles estão fazendo, mas saiu dali, eles não fazem. E olha que tem várias regiões. Desanimar o deputado. Várias regiões estão pedindo, por quê? Porque o cicloturismo está aumentando muito no nosso estado. Tem eventos de cicloturismo que estão juntando 2, 3 mil ciclistas para conhecer trechos, fazem 40, 50 quilômetros pedalando por regiões que eles não conhecem, justamente para conhecer a região. E o relato maior deles é justamente isso. As rodovias estaduais sequer têm acostamento, que dirá sonhar com ciclovia. Olha só. Mas isso desanima, porque o deputado vai lá, né? Imaginar que ano foi isso aí? Isso aí faz muito tempo. Faz muito tempo. Uns 20 anos, acredito eu. Né? Eu me lembro da reportagem que eu fiz. E hoje não se vê isso na prática. Não é cumprido. Deputado, outra curiosidade minha é na questão Nós moramos num estado bolsonarista, né? O Jorginho se elegeu 70%, se eu não me engano. 70%. Né? Como é que foi? Como é que ser deputado do PT? E outra coisa, o senhor teve 18 mil votos e depois passou para 34 na segunda. Como é que é trabalhar nesse sentido, para aumentar tanto? Né? Que é difícil fazer. Eu só estava contando que as primeiras eleições foi muito uma dificuldade grande, pelo fato de o PT no estado como o nosso, né? E como é que o senhor avalia esse aumento considerável de votação
como deputado? Bom, Décio, primeiro da pergunta que você fez da questão do bolsonarismo. Isso é curioso para a gente entender isso. Por quê? Nos 4 anos do Bolsonaro não teve R$1 para Santa Catarina. Pode olhar os números. Não teve uma obra do Bolsonaro em Santa Catarina. Ele veio para cá, ele fez motociata, ele fez passeio de jet ski, ele tirou férias. Mas ajudar o Estado, nem R$1. Tanto que, pela primeira vez, um Estado socorreu o governo federal com dinheiro para a obra, que foi nós na Assembleia aprovamos um projeto de 465 milhões para o Estado passar dinheiro para a União, para o DENIT nacional, para o DENIT continuar as obras da 470, da 282, da 280 e da 163 lá no extremo oeste de Santa Catarina. Pela primeira vez na história. Por quê? Porque o governo federal não liberou dinheiro para Santa Catarina. E aí o Bolsonaro vem e faz 70% dos votos em Santa Catarina. É difícil da gente entender isso. Nós vivemos aqui numa bolha, porque em outros estados a realidade não é essa. A visão do bolsonarismo não é tão forte como é aqui. Virou meio que um status aqui em Santa Catarina ser bolsonarista, né? E nós conseguimos ainda dialogar com boa parte da sociedade. E aí, respondendo essa tua segunda pergunta, aonde eu dobrei a minha votação? Porque quando eu tive essa dificuldade de me tornar conhecido na primeira eleição, a partir dali eu fiquei 4 anos rodando o estado, Décio. Eu vinha, como hoje, venho para Florianópolis na segunda-feira, participo das sessões na terça, quarta e na quinta. Quando termina a sessão na quinta, eu pego a estrada e eu chego em casa só no domingo. Eu vou rodando os municípios, eu vou fazendo reuniões, eu vou vendo qual é a necessidade, eu vou vendo qual é a demanda. Quando eu venho para cá na segunda-feira, eu venho com a carga de demandas que me relataram, eu vou para as secretarias, eu vou na Assembleia e cobro posição do governo de algumas coisas, saio daqui na quinta, vou rodar outra região. Eu fiz isso durante os 4 anos. Então, eu acabei mostrando trabalho para a sociedade e tive esse reconhecimento da sociedade, desse trabalho. E agora continuo fazendo isso também, porque eu aprendi a fazer política desse jeito, né? Olhando no olho, cumprimentando as pessoas, indo até lá ver qual é a necessidade delas. Vou para os municípios pequenos onde ninguém vai, vou para bairros em que ninguém vai. Encontrei muita comunidade que não tem água encanada. Nós vivemos num estado que a gente diz que é um estado rico, mas eu encontrei muita gente que passa fome, encontrei muito bairro extremamente pobre, cobrei do governador. Eu disse, eu não consigo aceitar você liberar 300 milhões para uma empresa ganhar 300 milhões e nós não ter 500 mil para resolver um problema de água numa comunidade em que as pessoas têm que ir na sanga pegar água de balde. Nós temos essa realidade em Santa Catarina. Meu Deus. Então eu procuro fazer isso, Décio, ir a todos esses lugares, ver qual é a necessidade, se precisar liberar uma emenda, libera uma emenda. Tem que sentar com o prefeito, implorar, pedir para ele, eu vou lá, faço isso. Porque eu acho que a gente tem que ter esse propósito também na política, né? Que é o de ajudar as pessoas de alguma forma a ter um pouco mais de dignidade, a viver um pouco melhor, viver um pouco com mais respeito, e eu procuro fazer isso no meu dia a dia. Prefeito, eu acho que, eu não sei se eu li alguma coisa, mas o senhor está vendo a possibilidade de ser candidato em Chapecó? Procede? Não, é como eu nasci em Chapecó e me tornei conhecido lá em Chapecó, Décio, volta e meia tem um grupo lá que me pede se eu não vou para Chapecó, porque o João Rodrigues fez esse papel, né? Ele era prefeito em Pinhalzinho, renunciou, foi a deputado, ficou 1 ano, renunciou para ir a prefeito de Chapecó. E a gente sempre fez muitos debates lá na região. Então, quando vem essa questão da rivalidade, e o pessoal sempre, como eu sou um pouco mais ponderado, moderado, né? O João é um pouco mais porra louca, eu sou um pouco mais controlado. Algumas pessoas veem, não, tu tem um perfil mais de executivo, tu deveria estar vindo aqui ajudar nós. Então, alguns grupos, inclusive de esquerda lá, já levantaram essa possibilidade de eu me transferir para Chapecó para disputar a eleição lá. E como é que está isso daí? Eu não discuto muito isso, porque lá tem as lideranças do partido, tem a deputada Luciane, tem o deputado Pedro Kizai, tem vereadores do PT lá, então eu acho que eles estão bem representados de lideranças lá. Tá. Fico feliz com terem lembrado assim, do meu nome, mas eu acho que eu tenho uma tarefa ainda a cumprir como deputado. Deputado, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação do governo Lula. Olha, Décio, eu tenho uma expectativa muito boa. Primeiro porque o Lula é um cara que conhece muito bem o país, conhece o mundo. Foi chamado hoje por mais de 52 países que querem voltar a negociar com o Brasil, porque começam a voltar a ter credibilidade no país.
Então acho que nesse sentido o Lula, nesse primeiro ano, viajou muito para fora, justamente para abrir essa relação comercial com o mundo mais uma vez, né? Ou seja, vender o Brasil para o mundo, fazer o mundo voltar a negociar com o Brasil. Acho que isso ele acertou muito bem. Conseguiu, o Lula consegue ter essa imagem de credibilidade lá fora muito forte. Aqui nós começamos a ver os passos acontecerem, o juro começou a baixar, Selic começou a baixar, nós tivemos a presença em Santa Catarina. Nesse ano já são 17 ministros que vieram para Santa Catarina. Em 11 meses, 17 ministros vieram para cá. Nenhum veio de mão abanando. Todas essas situações de intempéries que nós estamos enfrentando aqui, com enchentes, com pedra, com vendaval, o governo já liberou mais de 70 milhões para os municípios. Liberou cesta básica, liberou avião, liberou helicóptero. A Polícia Rodoviária Federal colocou os helicópteros circular aqui no estado para ajudar a socorrer os municípios, ajudar no atendimento da segurança. O PRONAF, o Programa de Financiamento da Agricultura, foi o maior da história, foi o recorde nacional de investimentos. Já o presidente Lula conseguiu substituir aquelas montadoras de veículos que haviam fechado as portas no Brasil no ano passado e retrasado. O Lula já trouxe outras empresas que reabriram as portas. Então eu vejo que o Brasil está caminhando com uma economia sólida, o país sabe aonde quer chegar, o governo tem uma postura maior, tem um olhar social maior. E aí eu vou pegar um exemplo para você, que eu fui prefeito de uma cidade pequena. Não adianta você olhar só para o empresário que gera emprego, se a pessoa que vai trabalhar nessa empresa não tem onde deixar o filho, não tem escola para o filho estudar, não tem uma casa para morar. Entendeu? Você tem que olhar para todos do município, você tem que atender a toda a população. Esse é um olhar que o Brasil passa a ter agora, de olhar para todos e não só para alguns. Então eu tenho muita confiança que o Brasil vai alinhar, vai dar passos muito fortes no desenvolvimento, e acho que o Lula é a pessoa central para isso. E como é que o senhor avalia o governo do estado? Acho que o Jorginho começou assim, com freio de mão puxado, segurou as pontas. É normal 2, 3 meses no início do governo, uma administração, você segurar as pontas para fazer um pouco de caixa, conhecer bem a casa, organizar a equipe se ambientar, e depois você começa a andar. O governo tomou uma medida de frear, e foram 10 meses de freio. Tirando o programa das cirurgias eletivas, que teve 12 milhões da Assembleia, 6 milhões do Ministério Público, 6 milhões do Tribunal de Contas, 6 milhões do Tribunal de Justiça, 50 milhões do governo Lula para as cirurgias eletivas, que foi o que o governo conseguiu andar. No mais, o governo ainda está de freio de mão puxado. Agora que de um mês para cá que a gente começou a ver algumas ordens de serviços de obras de rodovia. Então eu acho que o governo conseguiu fazer caixa. Agora é hora do governo começar a acelerar, porque o ano está acabando. Então o primeiro ano do Jorginho já foi. Ele vai ter que mostrar serviço a partir do ano que vem, porque é inadmissível você ficar com o governo um ano parado. É muito tempo. As necessidades lá fora são muito grandes. Estamos aqui com o deputado Fabiano da Luz, deputado estadual pelo PT. E eu gostei muito de conversar com o deputado, até porque o apoio que ele dá para a cidade de Biguaçu. E quando eu soube dessa novidade, que viria o IFSC para Biguaçu, a possibilidade de vir o IFSC, o Instituto Federal Técnico aqui para Biguaçu, fiquei muito contente. Falei com a assessoria do PT aqui de Biguaçu para entrevistar o deputado, para saber um pouco do seu trabalho, e entrei nas redes sociais dele e vi que realmente o homem trabalha. Não é à toa que ele praticamente dobrou a sua votação de uma campanha para deputado para outra. E ele sempre está ajudando Biguaçu. Quando falo que o PT não é governo na cidade de Biguaçu, mas o PT sempre, a nível federal, os deputados estaduais, sempre tem ajudado com emendas, e o governo federal sempre tem ajudado Biguaçu. Eu sei que aconteceu que a macrodrenagem tirou Biguaçu da enchente, o hospital regional e inúmeras outras obras feitas em Biguaçu em governos anteriores foram com a ajuda do PT, com as verbas federais. Inclusive está sendo feito hoje também mais empenho em trazer verbas para o município de Biguaçu. Trouxe também aqui o presidente do partido do PT de Biguaçu, Marcelo Raupp, que
estar junto com o deputado. Eu queria conversar um pouquinho, Marcelo, você como presidente do PT, como é que está a sua avaliação que o senhor faz com o deputado Fabiano da Luz em estar sempre trazendo soluções, emendas aqui para o município de Biguaçu e falar como é que está essa questão política na cidade, até porque o PT hoje não tem um representante na Câmara de Vereadores, né? Não é governo, mas está aí sempre trabalhando para trazer obras para o município. Fica à vontade, Marcelo, falar um pouquinho do PT de Biguaçu. Bom, queria primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar falando com a tua audiência, cumprimentar a população de Biguaçu e, bom, o que a gente tem para dizer é o que sempre viemos fazer, né? Em primeiro lugar, defender as políticas dos governos do PT, as políticas públicas, né, que fazem parte aí da nossa caminhada ao longo de décadas. E sempre que nós temos a oportunidade, né, ou que somos chamados a participar dos processos e a conversar, nós mobilizamos toda a militância, né, as bancadas, e agora, né, com o retorno do partido, do presidente Lula ao governo federal, a gente tenta mobilizar as políticas públicas em prol da nossa população. Então, essas emendas, né, esses recursos que vêm chegando nos últimos anos e de maneira mais intensa agora a partir do ano de 2023, tem a ver com essa perspectiva, né, de participação, de união e reconstrução, que inclusive é a marca do nosso governo. Então, independente de quem governe, né, da bancada de vereadores formada no município, o partido tem por princípio defender essas políticas, ouvir a população, estimular a participação e batalhar por recursos e por melhorias, né? Esse projeto de possibilidade da Escola Técnica Federal, do Instituto Federal, vir para Biguaçu e região, é uma vontade antiga do município e que nos últimos anos, com discussões, com debates, a gente vem reconhecendo e entendendo que é uma demanda que se faz presente, né? Então, sempre a gente procura trabalhar numa perspectiva integradora. O deputado Fabiano falou anteriormente do consórcio de usina de asfalto, né? Trabalho intermunicipal. Esse projeto do Instituto Federal é a mesma coisa. Nós temos que pensar a região da comarca de Biguaçu, né, como um polo dinâmico de desenvolvimento. Então a gente sempre defende esse tipo de projeto, porque são projetos que estruturam as nossas políticas. E no caso, né, nos últimos anos, agora com a gestão Salmir e Alexandre, a gente vem sempre que possível apoiando, né, buscando esses recursos, fazendo interlocuções, conversando em prol do município. Conversas, né, de apoio, articulações para as eleições são coisas que fazem parte, né, e daqui para frente essa caminhada ela vai começar a ficar mais bem definida. O Marcelo, não entrando ainda no ano que vem, me chama a atenção a força do PT de Biguaçu. Agora vocês trouxeram essa semana a ministra dos povos indígenas. O que ela vem fazer aqui? Porque é uma novidade, uma ministra do governo, a ministra federal do governo federal aqui em Biguaçu. Isso é uma demonstração de força do partido político aqui na cidade. Importante, né? Primeiramente, ela veio porque nós temos aqui 5 aldeias Guarani, né? 5 aldeias. Isso é um número significativo. Marcelo, cortando, me lembra do meu saudoso irmão, que sempre estudou a língua tupi-guarani. O meu irmão estava sempre lá na aldeia ali em São Miguel, conversando, eu fico até com lágrimas nos olhos, lembrando do Osias, que faz 2 anos e meio que ele faleceu de Covid, e ele adorava. Eu uma vez viajei com ele de carro, nós fomos até o Rio de Janeiro, tudo que era rio, ele já falava o que significava aquilo ali de Tupi-Guarani, ele sabia tudo, era incrível, o homem. Então quando fala de índio eu lembro do meu irmão. Eu era um leitor dele. Sim, que bom. Inclusive uma luta que ele tinha e que precisa ser olhada com mais carinho é a questão do arquivo público, né, da memória do município.
Antes de chegar aqui, eu estava dando uma passadinha na praça e ainda estava vendo as placas ali que precisa dar uma melhorada. Essa do arquivo público. Isso é fundamental. Sou professor de história, né? Sou suspeito para falar. Que bom. Né? Mas, enfim, com relação à vinda da ministra, é muito importante entender o seguinte. Nós temos 5 aldeias, né? E ela veio para participar da inauguração de uma unidade básica de saúde indígena, né? Que foi inaugurada segunda-feira ali em São Miguel, próximo da praia. Né? Lembrando para o pessoal que a aldeia ocupa a parte de cima da BR e de baixo também, né? Tem um pedacinho. Tem noção ali. de quantos indígenas tem ali? A gente passa e não só vê uma cabaninha ou outra, não é? Que fica Olha, eu vou te dizer que o número total das pessoas que moram naquela área eu não saberia te falar, mas até por conta das questões do Instituto Federal, a gente estudou um pouquinho os dados de educação. Tem mais de 400 pessoas atendidas pela educação estadual. Perfeito. Então tem muita casa lá dentro. É grande. E eu tive lá, né? A gente participou lá do cerimonial, que foi muito bonito. Então ela veio para fazer essa inauguração, né? E aí tu dá a oportunidade para a gente mostrar da importância das políticas de Estado que o presidente Lula vem favorecendo, né? Nós temos 4 secretarias especiais que nesse mandato foram transformadas em ministério: Mulheres, Direitos Humanos, Igualdade Racial e Povos Indígenas. Esses ministérios com recursos próprios podem fazer muito mais, né, políticas mais efetivas para cada segmento. Então ela veio inaugurar esse posto de saúde específico, né, para a população indígena. Acredito que vai atender também o conjunto da população, pelo que eu entendi na inauguração. Mas é muito importante entender que essa política é possível porque tem recurso específico e essa população é atendida na sua especificidade. E além disso, ela também participou aqui da sanção, né, de uma lei que partiu do Executivo Municipal. Mais justiça seja feita. O vereador Lucas Manequinha é o idealizador do projeto, né? Sim, eu publiquei a matéria. Da criação de um conselho específico, né, para essas áreas, e que o município passa agora a atender com 2 funcionários, né, com cargos de comissão, um específico para o movimento negro e outro específico para os povos indígenas, com pessoas que vão trabalhar diretamente com essa política. Então é muito legal ver que tem essa sinergia entre as políticas do governo federal e a prefeitura. E foi a primeira, até onde se sabe, a primeira prefeitura do Brasil que adotou essa medida. A primeira prefeitura. Então é muito importante, né? Muito importante. E uma questão que ela também trouxe aqui é a importância da gente ter secretarias de Estado e de município para essas políticas específicas. Então ela está rodando o país em busca eu volto a frisar, apoios. Marcelo, mesmo sendo vocês têm um representante na Câmara, mas tem mais visibilidade. Tu vê lá os vereadores de tudo que é partido brigando, aquela discussão pequena, e tu não vê um representante, tu não vê nada efetivo, uma coisa que traga benefício para o município. O PT não, o PT já vai lá, já traz o deputado, já as coisas se concretizam, acontecem efetivamente, não fica naquela retórica. Isso eu admiro bastante. E antes gostar de finalizar com o deputado, para fazer as considerações finais, eu queria falar um pouquinho, Marcelo, sobre 2024. O PT vai lançar candidato a prefeito, como é que está? Vereador, que vocês já estão percebendo que vocês estão apoiando ali o governo Salmi, né? Salmi e Alexandre. Vocês estão juntos, eu percebo isso daí. Mas como é que está ano que vem? Como é que estão as tratativas? O que pode acontecer? Bom, a gente tratou nas últimas reuniões do partido, né, de assentar uma posição. Então a gente tem uma liderança natural, né, que dispensa apresentações, que é o João José, ex-vice-prefeito, ex-superintendente do DENIT, uma grande liderança de Biguaçu, do PT e do estado de Santa Catarina. E o João ele já vem sempre como pré-candidato, né? Porque não tem como o PT de Biguaçu fazer uma discussão que não leve isso em consideração. Mas é claro que a gente vem conversando, né? Em função até dessa parceria que tem ocorrido nas relações institucionais entre o partido, o governo federal e a prefeitura. É claro que a gente está conversando também e considera, né, a possibilidade de construção de uma frente que seja progressista e que defenda as bandeiras que nós defendemos a partir do governo Lula, né, e da própria atuação do partido no município. Então há essa conversa. E temos aí também conversas com lideranças do município para formar uma chapa forte de candidatos a vereador.
Perfeito, perfeito. Porque o último candidato eleito pelo PT foi o Pedrinho. Isso foi em 2000, eu não me lembro, mas faz um bom tempo. Foi em 2000, né? Faz um bom tempo, o Pedrinho. Lembro bastante do Quando Pedrinho. o João José foi vice-prefeito. Foi vice-prefeito, isso mesmo. Deputado, estamos aqui conversando com o senhor, as pautas que o senhor trazem para Biguaçu. Fico muito contente. Conversamos aqui com o Marcelo, também presidente do PT de Biguaçu. E o senhor fica à vontade em fazer as considerações finais. Que o senhor quer. E o que o senhor está futuramente, que o senhor está trazendo no parlamento estadual de projeto, de reivindicação? O senhor pode ficar à vontade para falar. Décio, eu tenho vários projetos que estão correndo na Assembleia, tem de agroecologia, tem da regulamentação das ODS, que são os desenvolvimentos da ONU para o clima principalmente. E eu tenho em todas as áreas algum projeto de lei circulando. Mas eu quero agradecer a você também pela oportunidade, pelo espaço, reafirmar aqui o nosso compromisso de estar sempre defendendo todo o estado de Santa Catarina, todos os municípios, as necessidades da população. Sempre que eu for chamado, vou estar aqui presente. Quero agradecer também aqui a todo o partido que sempre me deu muita força, aqui o Partido dos Trabalhadores me ajudou. Eles me chamam, me cobram, mas depois eles ajudam também, né, Décio? Tem a contrapartida, que isso é importante. E no mais dizer que a gente está aqui à disposição para ajudar a Biguaçu, a região, no que for possível. Perfeito, deputado. Estamos aí então com mais um Enfoque Podcast. Entrevistamos o deputado estadual Fabiano da Luz. Pegamos um gancho com o PT de Biguaçu através do Marcelo Raupp. E realmente é um partido que está ajudando o Biguaçu, trazendo ideias. E vamos rezar, vamos torcer que o IFES venha para a nossa cidade e que seja uma coisa que englobe aqui a comarca de Biguaçu e que as nossas crianças podem ter um curso técnico de qualidade. Seja uma ideia antiga, mas quem sabe com o PT pode virar realidade, como já virou vários projetos no município, como a macrodrenagem, o hospital. Então eu estou muito contente, tanto é que eu quis entrevistar o deputado, para ele falar um pouquinho desse projeto, e aproveitamos, ele falou sobre outras coisas também, mas estou aqui contente que possa vir ter essa possibilidade de vir o IFES para o nosso município. Mais uma vez, internautas, muito obrigado pela sua audiência. Cliquem lá, mande seu link para os colegas, dê sugestões para nós entrevistarmos pessoas que vocês acham que a gente tem que entrevistar. Quero agradecer bastante também os nossos patrocinadores, a Construtora Moinho, o Restaurante Empório, Litoral Parafusos e o Ibazes, que estão sempre conosco, nos ajudando aqui a deixar o Enfoque Podcast cada vez mais atuante, com entrevistas sempre inovadoras. Boa noite, até mais.